Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um bate-papo com o autor. Eu, Marcelo Simonato, com um convidado todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui pelo meu canal no Instagram, falando sobre o livro Liderando Juntos, sobre um dos capítulos do livro, junto com um dos coautores que participaram junto comigo desta obra que foi lançada esse ano, no final de junho, já se tornou um best-seller aí. E você, empresário, líder, gestor de pessoas, ou você, profissional, que pretende continuar crescendo em sua carreira e deseja aprender como liderar pessoas, departamentos, áreas ou empresas, tá aqui a dica, Liderando Juntos. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, isso, daqui a pouquinho está chegando aqui, as pessoas vão entrando, manda a flechinha para os seus convidados, para pessoas que você entenda que faz sentido também receber uma palavra sobre liderança. E nós vamos falar hoje com Everton Fernandes, meu amigo Everton, vai estar aqui conosco. E nós vamos falar sobre, se não o mais importante, mas sem dúvida alguma, uma das pessoas mais importantes deste mundo e que deixou diversos legados, diversos temas de ensino, e aqui sem entrar no mérito religioso, mas nós vamos falar do segredo da liderança baseado em Jesus Cristo. O Everton Fernandes, ele trouxe no capítulo 11 o tema O Segredo da Liderança de Jesus, o dom de zelar pelos seus liderados. Você empresário, você líder, você tem zelado pelos seus colaboradores? Você está cuidando das pessoas? Saiba que é muito importante nós cuidarmos do nosso time com muito carinho. Boa noite, meu amigo Everton. Seja muito bem-vindo, irmão. Boa noite, Marcelo. Que alegria. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente bem, excelente. Uma noite agradável, então, né? Eu estou até de camisa polo, mais à vontade, em home office aqui no meu escritório. Você também? Pois é, nem combinamos, né? É verdade, eu estou sempre de camisa social, assim, o Marcelo é um cara mais executivo, mas hoje, gente, eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Tanto eu como o Everton somos de Itu, interior de São Paulo. E eu não sei aí na sua cidade, você que está nos assistindo, mas aqui está quente. Hoje, especialmente, muito calor. Bastante calor. Então, eu estou naquele modelo home office que vocês me olham aqui em cima, olha, estou à vontade, camiseta polo, espero que você na sua casa também aí nos permita entrar na sua casa, tomar esse café com vocês, bater esse papo de uma forma bastante descontraída, como tem sido todas as quartas-feiras, né? Para a gente falar sobre o livro Liderando Juntos. E hoje, com um tema tão relevante, com uma pessoa tão especial que é meu amigo Everton, ituano. Eu nem sei se você é ituano, mas eu sou ituano de coração. Eu sou paulistano, mas moro em Itu há 18 anos, então me considero um ituano de coração. Eu não lembro se você é nascido aqui, Everton. Sou da Gema. Sou da Gema. Então vocês estão falando com um ituano da Gema e um ituano de coração. Mas, acima de tudo, somos paulistas e somos brasileiros, como você que está aqui conosco, né? E todos nós estamos vivendo esse mesmo momento juntos, aprendendo uns com os outros nesse, o que chamam aí de novo normal, pandemia, crise. Mas como é que a gente aprende, se desenvolve em meio a tudo isso que está acontecendo na nossa geração, né? Houveram situações no passado com outros povos e que também sofreram dificuldades, mas aprenderam. E o ser humano chegou até aqui. E nós estamos passando por isso agora, mas também vamos aprender com isso e vamos sair dessa, sem dúvida alguma, muito melhor. No livro Liderando Juntos, de vez em quando eu vou olhar aqui para baixo, tá, gente? Mas é porque eu tô com o meu livro na mão. E o meu livro tem anotações. Livro que é livro nosso, a gente rabisca, a gente escreve, né? O Everton Fernandes, ele traz um tema... Todos os temas do nosso livro são extremamente relevantes. Mas esse tema, eu até estava conversando com o Everton nos bastidores, né? Porque o capítulo 11 nos fala sobre o segredo da liderança de Jesus. E aí eu falei, Everton, vamos tomar cuidado, porque tanto eu como você, nós somos cristãos. Nós sabemos quem é Jesus para a gente. Mas em respeito a todas as demais religiões, né, e pessoas que nos seguem aqui, amigos, nós vamos falar do Jesus homem,
e como ele foi um exemplo como ser humano e especialmente como líder, que deixou um legado, e o que ele fazia ou o que ele fez com um grupo lá, que depois o Everton vai explicar um pouquinho melhor, mas eu acho que não tinha PhD ali no meio não, né, Everton? Eu acho que o pessoal nem diploma tinha. E olha o que ele fez com essa turma. Só tinha brucutu. E muito legal isso que você... é muito legal isso que você está trazendo, né, Marcelo? Realmente essa preocupação, né? Hora nenhuma, e desde o primeiro momento, onde me veio essa inspiração de trazer, dentro do tema liderança, poder falar, então, da pessoa de Jesus, a pessoa homem, né? Os desafios que ele teve. Imagina só, ele sendo Deus, não poder exercer a divindade em sua liderança, em seu estado de liderança. Olha como isso é complicado, né? É ter o poder, mas não poder usar o poder. E eu fiquei muito feliz, muito alegre quando do convite, né? E foi muito, muito providencial tudo aquilo que a gente experimentou naquela manhã de sábado. A conversa fluiu tão bem e criou em nós ali uma sinergia muito grande, né? Eu acho que pelo fato de termos alguns propósitos em comum, eu acho que isso fez com que nós tivéssemos essa ligação. E eu não quero falar besteira, Marcelo, mas eu acho que pessoalmente a gente nunca mais se encontrou, né? Pessoalmente eu acho que não. Interessante isso, né? Quando falam que nós vivemos no tal da era digital, no mundo VUCA, indústria 4.0, eu fico pensando, cara, eu tenho tantos amigos, e nós temos no livro, Everton, pessoas que eu não conheço fisicamente, mas que eu tenho grande amizade de forma online há anos. Olha onde nós chegamos. Pois é. E aí o Marcelo me trouxe o convite, né, para fazer parte desse grupo, onde todos estariam compartilhando ali a sua experiência com a liderança. E na hora me veio ao coração, né, eu quero falar sobre Jesus. E tem um fato curioso que eu não compartilhei com você ainda, e eu acho que é oportuno agora, quando do lançamento do nosso livro, né, do lançamento online do nosso livro, eu trouxe a sugestão para que nós fizéssemos de ordem alternada, né, não seguíssemos a ordem do alfabeto, a ordem alfabética, para que os nossos convidados eles não soubessem em qual momento da transmissão a gente fosse estar, né? E ao final, conversando com a Érica, uma das coautoras do livro, uma amiga, uma irmã do coração, ela disse assim, muito carinhosamente, cabeça, que é o jeito que ela me trata, né? Cabeça, você parou para pensar uma coisa? Eu falei, não, o que foi? Cara, não é à toa que você está como último da apresentação. Porque o tema que você traz é um tema muito forte, um tema diferente, um tema que vai fazer muito, vai mexer muito com a gente, né? E você está fechando a apresentação. E eu não tinha ainda, né? Ainda não tinha me caído essa ficha, e depois eu fui refletir, pensando nos carinhos e nos cuidados que Jesus tem conosco, né? E esse foi um cuidado que eu vi que ele teve, não comigo, mas com o projeto num todo, né? Podendo fechar ali com, mesmo que a presença do Jesus homem, mas com a presença dele. Então, gratidão a Deus por isso, né? Por essa oportunidade, e eu acredito que você tenha feito isso também inconscientemente. Não imagino que você tenha pensado nessa relevância, mas para mim me chamou a atenção essa observação que a Érica fez. Tem um versículo lá no livro de Romanos, né? Romanos 8, se não me engano, não vou lembrar agora o versículo, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que seguem a Deus, né? Amam a Deus. O versículo. Uhum. É isso. Às vezes a gente não combina como as coisas vão sair, mas a gente sabe que existe a ação do Espírito Santo e Deus move as coisas, né? Nosso livro, para quem está aqui chegando conosco, nós estamos falando sobre o livro Liderando Juntos. Esse livro, o projeto nasceu no meu coração em setembro do ano passado. Eu fiquei de setembro até dezembro, junto com a editora Literary Books, angariando, convidando os líderes, os empresários que participariam como coautor desse livro. E nós então passamos de dezembro
até, digamos, abril, escrevendo o livro. Depois tem uma fase da editora, que é correção ortográfica, diagramação, enfim, colocar o livro toda numa ordem, a aprovação de cada um dos coautores, para efetivamente lançar. Esse livro era para estar sendo lançado talvez agora, em setembro. E eu botei pressão na editora, falei, não, eu quero para junho, eu me comprometi com as pessoas para junho, vai ser em junho. Mas, Marcelo, está em pandemia, a livraria está fechada, como é que é esse negócio? Nós não vamos conseguir colocar o livro em lugar nenhum. Fazer noite de autógrafos, eu falei, não interessa, a gente faz isso depois. Mas que eu vou lançar no final de junho com os meus amigos, vou, porque eu tenho palavra. E o nosso livro foi o primeiro livro da editora Literary Books a fazer um lançamento de forma online. Deu medo, na verdade deu até erro, né? Porque o link que eu criei na hora deu errado, tivemos que às pressas criar um novo link. Mas no final, 2.500 e poucas pessoas participando numa sexta-feira à noite, foi um sucesso. Eu, pelo menos, saí dali muito feliz. A editora ficou abismada com a repercussão do lançamento, tanto é que está adotando para outros livros essa modalidade de lançamento online também. E quando eu vou passando, eu já li esse livro 3 vezes. E aí agora, a cada capítulo que eu trago um coautor aqui, eu leio mais uma vez o capítulo daquele coautor para refrescar minha memória, fazer anotações. E eu percebo quanta coisa tem nesse livro que nós sonhamos lá atrás, antes da pandemia, e que ajudam você, empresário, líder, gestor de pessoas. Está com gente em home office, teve que colocar de férias coletiva, reduzir jornada de trabalho, está com dificuldade para motivar seu time? Liderando Juntos pode, em um dos capítulos, com certeza, te ajudar. Então, quer adquirir? Hoje você consegue adquirir nas livrarias de todo o Brasil, consegue adquirir através de uma Amazon, Magazine Luiza, qualquer marketplace. Mas deixa eu te contar um segredo. Adquire aqui com o Everton. Pega aqui o Instagram do Everton e adquire com ele. Ou adquire comigo, ou com qualquer um dos outros coautores, nossos colegas. Porque você vai receber na sua casa e autografado pelo coautor. Não é melhor do que comprar lá na livraria um livro simples? Um livro conteúdo ótimo. Poxa, mas você pensar assim, o Everton escreveu para mim, o Marcelo escreveu para mim. Olha que privilégio. Eu tenho diversos livros aqui na minha prateleira, Everton, que tem o autógrafo do autor. E eu garanto que, assim, esse livro tem um diferencial. Porque é um livro que é o xodó. Foi escrito ali para mim, uma dedicatória, né? Então fica aqui a dica para vocês. Mas, Everton, sem delongas, porque o tempo voa e o Instagram não nos perdoa. Pessoal, o Everton, eu esqueci de falar, mas o Everton é um profissional com mais de 20 anos de experiência. Ele é consultor, ele trabalha com desenvolvimento de palestras, de treinamentos, ele tem especialização em logística, mas ele já saiu da logística e enveredou para outro lado da liderança, do desenvolvimento de pessoas há bastante tempo. Ele é membro do BNI, que quem conhece o BNI, eu não vou explicar aqui, até porque o Everton depois, se quiser dar uma palavrinha para explicar o que é o BNI, mas nada mais é, digamos assim, em poucas palavras, uma associação, um grupo de pessoas que fazem negócios entre si e procuram se ajudar. Né? E isso talvez seja uma das coisas também que nós aprendemos na liderança de Jesus Cristo, a prática da conexão, hoje chamado de networking, né? Trabalho em equipe, engajamento, colaborativismo, o nome que você quiser dar. Mas sozinho a gente não consegue nada. E por isso que o nosso livro chama Liderando Juntos. O líder sozinho não vai longe. Precisa de equipe, precisa trabalhar junto todo mundo. O Everton também trabalha com mentoria. Então você precisa de um mentor na área de liderança, no desenvolvimento profissional. Fica aqui o contato do Everton para você procurá-lo e ele pode te ajudar. Everton, começando aqui com as minhas anotações sobre o seu capítulo para te passar a palavra, eu gostei muito de uma frase que você coloca aqui, que nós recebemos como um presente. Não é uma obrigação e não sou nem eu que escolho, mas é um presente, o dom de zelar. Então, você fala que a liderança baseada em Jesus Cristo e um dos atributos dessa liderança de Jesus Cristo era o zelo pelos seus. E aqui no começo do livro você fala que isso é um presente, ou melhor, um dom. Fala pra gente um pouquinho sobre o que você pensa a respeito disso. Ô Marcelo, eu percebo que cada vez mais o processo de liderar pessoas, de estar à frente de pessoas, ele precisa estar relacionado ao cuidado que você tem com essas pessoas.
nós costumamos dizer que nós não fazemos negócio com CNPJ. Nós fazemos negócios, nós trabalhamos, nós lidamos, nós convivemos dia a dia com CPFs. Né? Quero trazer um ponto de comparação. Lá no início da pandemia, quando nós falávamos em morte, e nós falávamos em números. Morreu 1, morreu 2, morreu 3, morreu 1.000, morreu 10.000, morreu 100, enfim. Mas eram números. Quando começou a se tornar nome, né, ficou mais próximo, o nosso senso de responsabilidade, ele passou a ter um novo peso. O nosso senso de corresponder às obrigações, aos deveres, aos cuidados, por mais que eu ainda não tinha me despertado a necessidade disso, mas começou de ser número e passou a ser nome, isso para mim passou a ter uma outra relevância. A mesma coisa precisa acontecer com os nossos liderados. Os nossos liderados precisam ser pessoas, precisam ser gente da nossa convivência, aonde eu tenha esse cuidado, aonde eu tenha essa percepção de que esse presente que eu recebi, esse dom que eu recebi de liderar, ele precisa ter esse incremento, ele precisa ter esse a mais, ele precisa ter esse plus, vamos chamar assim. O plus na liderança precisa ser a liderança com zelo, com cuidado, com escuta, com delicadeza. Claro que temos os desafios, é óbvio que nós temos os desafios. E mais para frente no capítulo, a gente vai estar vendo o perfil desse liderado. E nem sempre é aquele perfil dócil, é aquele perfil da pessoa afável, né? Mas eu preciso permanecer zeloso. Mesmo que eu precise trazer uma correção, eu preciso ser duro com o problema, mas afável com a pessoa. Eu não posso perder essa essência. Isso é muito importante no processo da liderança. Tratar o problema como ele realmente deve ser tratado, com responsabilidade, mas não deixar de ter zelo pela pessoa. E isso eu preciso aprender a desenvolver como realmente um dom, um presente, uma dádiva. É o meu diferencial, é o seu diferencial. Os nossos liderados precisam olhar para nós e não enxergar em nós o mais do mesmo, mas ver em nós esses diferenciais, os diferenciais que fazem a diferença positivamente, porque também não adianta eu ter os diferenciais que vão me levar para uma avaliação negativa, mas certamente cuidar dos seus liderados com o zelo que ele merece. Não estou dizendo do problema, eu estou dizendo da pessoa. E trazer para ele esse cuidado, esse zelo, essa dedicação, a parada para ouvir, para escutar, para entender, para se colocar no lugar dele. Então, assim, se você percebe que você ainda não consegue se desenvolver dessa forma, como é um presente, peça esse presente. Peça para quem de direito. Peça para quem é o teu exemplo, para quem pode ser um teu exemplo maior, né? E é isso que eu quero, é isso que eu quero provocar com esse capítulo. Muitas vezes nós buscamos inspirações, buscamos pessoas que possam representar os nossos sonhos, representar os nossos anseios. Eu quero apresentar para você nessa noite mais uma pessoa para você buscar nesses exemplos, para buscar nesse cotidiano da vida dela. O que ela fazia? Como Jesus fazia, então, para exercer essa liderança zelosa, para colocar em prática esse dom que ele tão bem executou, que ele tão bem trouxe para nós, e certamente, né, para aquele povo que precisou conviver com ele. E Jesus tinha, né, seus altos e baixos ali, né? Separou os caiados e derrubou as bancadas e xingou todo mundo. O que vocês estão fazendo aqui na casa do meu pai? Então, assim, ele era um líder zeloso, mas quando tinha que tratar o problema, ele tratava o problema com severidade,
com responsabilidade, mas quando ele tinha que cuidar de alguém, quando ele tinha que buscar alguém, quando ele tinha que resgatar alguém, ele fazia isso com muito zelo. Então, é esse o presente, que caso você ainda não tenha recebido, que caso você ainda não tenha adquirido, conquistado, eu quero te fazer o convite. Busque ter esse presente. E mais, talvez você já tenha recebido esse presente, mas ele está lá encaixotadinho ainda, embrulhadinho, a fita ainda está envolvendo aquela caixa bonita. Vai lá, abre aquela fita, desfaz aquele laço e abre a caixa para que esse dom possa, então, vir até você. Esse presente possa ser teu. Eu queria pegar um gancho justamente aí. Bora! Nessa questão. Porque se a gente entende que o liderar, e liderar com zelo, é um dom, é um presente, é algo que a gente recebe, nós temos que entender também que o não praticar nos leva ao esquecimento, né? Na própria palavra de Deus na Bíblia, a gente lê lá aquela parábola dos trabalhadores e aquele que esconde o talento, né? Que esconde a moeda. E ele acha que ele está guardando, que está protegendo, e na verdade não, porque o talento era para ser utilizado, era para multiplicar. O mesmo vale na nossa vida. Então, eu não sei liderar, mas você só vai aprender se você colocar a mão no arado ali e começar a liderar. Eu não sei fazer isso. Eu contei aqui numa outra live para uma turma que quando eu era criança, eu tentei aprender a tocar violão. Meu pai me deu um violão, não consegui. Depois, quando eu era já jovem, tentei pela segunda vez. Comprei um outro violão. Também não consegui. Aí fiquei frustrado, me casei, tive meus filhos. Falei, meus filhos vão aprender instrumento. Aí, desde pequenininho, contratei um professor. Minha filha aprendendo teclado, meu filho baterista. Hoje são músicos excelentes. No meio da caminhada do aprendizado deles, a minha esposa falou, eu também queria aprender. Ela começou a fazer aula. Não é que a danada também aprendeu? Tá aqui até assistindo a gente aqui, a Lídia. Toca violão, viola, tudo quanto é instrumento de corda. Eu falei, não posso ficar para trás, não é possível. Vou ter que aprender esse negócio também. E aí já com, nem lembro mais, com 30, 35 anos de idade, falei, eu vou aprender violão. E aí fui fazer aula de violão. Com 6 meses, o pastor da minha igreja, Marcelo, dá para você fazer uma apresentação na igreja? Falei, pastor, mas eu não... Eu tô aprendendo ainda. Ele falou, não, pega uma música qualquer aí com 2, 3 acordes, só para testar. Eu tenho até hoje gravado essa primeira música que eu toquei na igreja. Uma vergonha. Mas aquela música me abriu portas para que eu continuasse melhorando e que esse dom fosse se multiplicando e fosse se aperfeiçoando. Aprimorando. Hoje eu já toco violão, baixo, guitarra, canto. E junto com a minha família participamos da nossa igreja já há quase 10 anos, tocando num grupo musical. Somos músicos profissionais? Não. Mas a cada dia a gente vai evoluindo. Quem já fez qualquer tipo de curso aqui, um curso de idioma, sabe como é que é? Não coloca em prática, não continua falando inglês, espanhol, qualquer outro idioma. A gente esquece, enferruja. Então o dom da liderança, especialmente do zelo, que é o que se traz nesse capítulo, é fundamental o praticá-lo, porque se você não praticar, vai definhando, vai realmente fechando, e quando você vê, você já não lembra mais daquilo, né? Everton, você colocou aqui no livro, e que eu acho que, na verdade, você já tratou disso, que o líder, ele tem que buscar um equilíbrio das ações, né? Porque, como você falou, tendo baseado em Jesus, tinha hora que ele era duro, ele precisava ser duro, firme, mas tinha hora que ele passava a mão na cabeça, que ele baixava o tom de voz, que ele ia buscar aquela ovelha perdida, que ele cuidava. Então, o líder não é aquele que ele o equilíbrio, é que ele é equilibrado o tempo todo, mas é que tem momentos que precisam ser mais enérgicos, como eu levantei a voz, e tem outros momentos que precisa ser mais calmo. Tudo depende da situação e com quem ele está tratando. É mais ou menos por aí? Marcelo, eu percebo o momento, né? O momento ele precisa ser muito bem avaliado, né? O momento que eu estou vivendo dentro do processo da liderança com a minha equipe, com os meus liderados, claro que a gente aprende muito com a vida, né, Marcelo? A vida nos ensina muito, né? E um dos aprendizados é assim: quando você for elogiar alguém, elogia em público.
faça esse elogio em público, mas quando você precisar corrigir alguém, corrija essa pessoa no particular. E se essa pessoa, na tua correção, ela não acolheu a correção e ela continua fazendo isso errado, chame ela de novo para uma segunda conversa e traga alguém para testemunhar essa conversa. Traga alguém para testemunhar essa correção. E se ela persistir a errar, continuar errando dentro do processo ali da equipe, daquilo que precisa ser resolvido, tratado, aí sim traga para público, né, junto com as testemunhas e diga, olha, você está errando. Mas é muito importante saber essa medida. O líder que busca trazer a excelência do zelo, a excelência do cuidado, ele precisa ser muito sensível. O líder precisa ter uma sensibilidade além da conta, além do necessário. O zelo está muito ligado à sensibilidade. Porque tem hora que eu preciso, sim, colocar para fora ou expressar, né, de maneira diferente aquilo que nós precisamos fazer. Se a equipe não esteja entendendo e eu preciso me posicionar. O líder, ele precisa ser uma pessoa de posicionamento. O líder precisa se posicionar. E nem sempre esse posicionamento vai ser na mansidão. Ele continua sendo com zelo. Eu continuo tendo esse posicionamento enérgico, mesmo que enérgico, mas mantendo o meu zelo. É pelo bem-estar de todos. É pelo bem da equipe, é pelo bem da organização, é pelo bem da instituição, é pelo bem da empresa, é pelo bem da equipe. Mas, em determinados momentos, eu preciso me posicionar. E, por vezes, esse posicionamento precisa ser enérgico. Precisa ser com energia. E tratar as coisas com energia, tratar as coisas sendo enérgico, não significa ser mal educado. Não significa ser grosso. Não significa ser um ogro. Né? Significa... Eu escrevi um artigo uns dias desses atrás, dizendo que um líder bondoso não é sinônimo de fraqueza. Né? Sim, o contrário de perfeito. bondade é maldade, não é ser fraco. As pessoas confundem. Né? Sim. Eu não posso ser bonzinho, eu tenho que ser duro com todo mundo. Não, calma, você pode ser duro, mas ainda assim são coisas diferentes. São coisas distintas. Eu trago muito do meu pai, né? O meu pai foi um líder nato. Meu pai, ele gerenciou uma empresa com 2.000 funcionários durante mais de 20 anos. E eu tenho certeza que a genética colaborou para que eu pudesse ter também esse dom da liderança muito natural, muito meu, né? E o meu pai, ele era um cara muito duro, mas era um cara de um coração, Marcelo, um coração do tamanho de Itu, né? Então, assim, ele tinha ali a dureza dele no comunicar, mas ele mantia a afabilidade, ele mantia o zelo. Eu lembro, assim, né, alguns episódios, alguns exemplos, alguns cases, assim, da história do meu pai, que tinha o 6º ano do ginásio, né, e as pessoas diziam assim, eu tenho muita gratidão pelo seu João, muita gratidão pelo seu João, porque no momento que eu mais precisei, foi o seu João que me estendeu a mão. Eu precisei fazer a mudança da minha filha do Paraná para Itu, e o seu João emprestou o caminhão da empresa para que eu pudesse fazer a mudança. Sabe assim, eu perdi o direito da cesta básica, porque por conta de um imprevisto, de uma licença médica, eu me ausentei do trabalho, mas o seu João fez um documento para liberar a cesta básica para mim. Sabe, coisas assim, mesmo olhando para a truculência do meu pai, para às vezes a forma com que ele comunicava, né, e tinha essa característica, ele tinha essa virtude, a virtude do zelo. Ele tinha os colaboradores debaixo dele, assim, sabe? A galinha ali cuidando dos pintinhos,
Esse era o meu pai. Os colaboradores o admiravam, né? Caminhavam juntos, sabe? Aquela liderança de ter seguidores, de ter pessoas que acreditavam no que ele dizia. Então, assim, trazendo para isso que você me perguntou, para a gente não fugir da linha da tua pergunta, né? Eu preciso ser truculento, eu preciso ser mal educado? Não, de forma alguma. Você precisa ser justo, você precisa ser reto, você precisa ter a maneira correta, me fugiu a palavra agora, mas você precisa ter a braveza, vamos chamar assim, a braveza na medida certa, na dose certa. E quando você tem... Eu costumo dizer que com amor, e aqui não é o amor, é o amor fraternal, né? O amor... não é o amor ágape, né? O amor fraterno. É o amor fraternal, o respeito pelo próximo, pelo outro. Você pode falar as coisas mais difíceis, porque você vai estar falando pensando no bem daquela pessoa, por mais que seja uma coisa difícil de se falar. Mas você não precisa gritar, você não precisa ofender aquela pessoa, expor aquela pessoa, né? E eu acho que isso tem a ver com uma coisa que você colocou aqui no livro, que é o seguinte: o líder que deseja transformar a vida de outros, ele, na verdade, ele começa transformando a própria vida, né? Porque você só coloca para fora aquilo que está dentro. Então, essa paz de espírito, esse entendimento de quem você isso vai refletir muito nas suas ações, sejam verbais, no seu dia a dia, no seu comportamento. Comportamento é aquela lá, é o tal do iceberg, né? Que todo mundo vê do lado de fora da água, mas a pedreira de gelo que está debaixo da água submersa, ninguém vê. É a mesma coisa a gente. O que a gente fala é o que a pessoa vê. Mas e o que está aqui dentro, no coração e na mente? Então a gente tem que cuidar disso como líder primeiro. Por isso que Jesus Cristo foi um líder tão autêntico, tão firme no que falava, e tão complacente, amoroso ao mesmo tempo, porque ele sabia quem ele era e ele sabia qual era a sua missão. Quer ver um exemplo em cima disso que você está dizendo? E muito legal, e da forma que a gente vai compartilhar aqui, vai ficar na cabeça de todo mundo que está nos acompanhando. E eu só quero lembrar as pessoas que estão nos acompanhando que nós estamos falando sobre o livro Liderando Juntos. Mostra ele aí, Marcelo. Nós estamos falando sobre esse livro, né? Um livro com 35 coautores, que teve o lançamento agora recente, né? Há aproximadamente 60 dias. E nós estamos nesse trabalho de divulgação, de capítulo a capítulo, semanalmente. O Marcelo traz aqui o coautor para que possa ter essa troca de ideias. Então, se você quiser adquirir esse livro, você consegue pelas plataformas digitais, mas você também consegue adquirir diretamente com o Marcelo, diretamente comigo. A diferença é que adquirindo com a gente, você vai receber o livro autografado, né? Então, fica aí o convite, né? Se você quiser... Quem sabe vai ter o nosso WhatsApp, né? Vai poder ter contato com o coautor para continuar um relacionamento, uma mentoria, uma ajuda na sua empresa, no seu crescimento como líder, como gestor. Mas aí eu estava voltando aí a nossa questão, né? Para pegar essa questão do nivelamento, né? Da proporção da força, né? Cara, experimente, quando for necessário, dizer não sorrindo. Quando você precisar trazer um não para um dos seus liderados, quando você precisar trazer um não para a sua equipe, experimente trazer um não sorrindo. É muito doido isso, Marcelo. É uma coisa que parece até doideira, né? Cara, mas como é que eu vou dizer um não sorrindo? E quantas vezes Jesus, no seu processo de liderança, ele precisou dizer não sorrindo? Mestre, a mãe, né, dos discípulos lá, mestre, por favor, eu queria que o senhor separasse um lugar à direita para o fulano, à esquerda para o sucrano. Ô, minha filha, você não sabe o que você está pedindo. Se você soubesse o que você está pedindo, nem a boca você ia abrir. Você não ia falar uma besteira dessa que você está falando. Então Jesus precisou, na sua didática, na sua dinâmica ali naquele momento, dizer um não sorrindo. Ô, minha filha, eu até queria poder fazer isso para você, mas eu não posso.
Porque isso não é o direito que eu estou trazendo para eles, de ter um à direita, outro à esquerda. Eu quero todos eles iguais, eu quero todos eles no mesmo lugar. Então, assim, para de pedir essas besteiras, né? E dizer o não sorrindo. Cara, experimenta isso. Eu quero provocar você que está nos acompanhando, que tem dificuldade de liderar com esse zelo, de liderar com essa mansidão. Comece com esse exercício. E assim, vai ser muito legal. Porque eu já me peguei nessa situação, Marcelo. Você sabe, né? Você trouxe a minha experiência com o BNI. Então imagina só, né? Eu estou liderando líderes. Eu estou dentro de um processo onde eu lidero líderes, eu lidero donos de empresa, dentro da metodologia da organização. E não são poucas as vezes, não são raras as vezes, que eu preciso direcionar esse empresário, ou até mesmo redirecionar esse empresário dentro da metodologia. E você acha que é fácil ele escutar de um outro empresário que talvez tenha muito menos tempo de experiência empresarial do que ele, mas eu tenho domínio sobre a metodologia, e aí eu preciso dizer o não para ele. E lá no começo, há 6 anos atrás, quando das primeiras experiências com a metodologia, na equipe de Indaiatuba, quantas vezes eu disse não batendo na mesa? Quantas vezes eu fui corrigido? Porque eu ia para levar a informação, eu ia para levar a correção, mas eu precisava passar por esse processo, por essa lapidação, por essa reconstrução, ao ponto de ter essa desenvoltura, de ter uma conversa de igual para igual com o CEO de uma empresa, com o dono de um grupo empresarial, uma holding, e eu sei que ele está ali anos-luz à minha frente na questão empresarial, mas dentro do assunto que eu lidero, eu preciso demonstrar isso. E muitas vezes eu experimentei o dizer não sorrindo. E como funcionou, Marcelo? Como funcionou? Eu conquistei aquela pessoa. E foi tão legal porque, como eu me policiei para exercitar, e quando eu coloquei em prática esse exercício, eu vi, cara, tá acontecendo, eu estou dizendo não sorrindo. Então esse é um ponto, tá? Esse é um ponto. Aprender a dizer não sorrindo. O segundo ponto é, quer ter os seus liderados te acompanhando? Quer ter os seus liderados recebendo este zelo? Lidere pelo exemplo. É uma linha muito fininha, mas lidere pelo exemplo. Faça aquilo que precisa ser feito, para que você não precise falar, para que os seus exemplos e muito dos ensinamentos de Jesus como líder foi sem falar nada. Jesus muitas vezes não precisou falar nada. Jesus simplesmente estendeu a mão, Jesus simplesmente olhou para trás e perguntou: quem me tocou? Jesus olhou para trás e disse: olha, vai lá para tua casa porque hoje eu vou jantar lá com você. Cara, que impacto é esse de liderança? Mas foram frases, foram exercícios, foram exemplos que fizeram com que uma multidão fosse atrás desse Jesus. Dessa liderança, desse... Pois não. Você coloca aqui no livro, e eu acho que isso tem tudo a ver do porquê Jesus Cristo conseguiu ter esse grande êxito como líder que foi, porque além de ser um líder zeloso, um líder que se conhecia, que entendia o seu propósito, que dava o bom exemplo, aqui no livro, obviamente, você coloca que ser zeloso não significa ser 100% dono da razão, e acho que é importante o líder também ter essa humildade de saber que ele não sabe tudo, e por isso que ele tem uma equipe, pessoas com ele, que saibam aquilo que ele não sabe e o complementam, né? Mas eu queria entrar com você, até porque o nosso tempo vai avançando,
E uma característica que eu acredito que Jesus Cristo tinha e que nós como líderes precisamos ter também, você no começo já falou um pouquinho, é que o líder precisa conhecer os seus liderados, né? Então, Jesus, eu tenho uma lição para mim, eu não acredito em numerologia, respeito quem acredita, mas assim, tem alguns números que me servem para algumas coisas. E uma delas é baseado em Jesus Cristo. A questão do você liderar no máximo 12 pessoas diretamente. Sabe, eu fico pensando às vezes assim, você falou do seu pai, né? Meu pai liderou 2.000 pessoas. Certamente, seu pai tinha gerentes, supervisores, encarregados, outros cargos abaixo dele. Porque uma pessoa que lidera 2.000 pessoas diretamente, ou ela, ou os colaboradores, ou melhor, ambos estão perdidos. Porque ele vai levar uns 4, 5 anos para falar uma vez, um dia com cada colaborador. Então ele não conhece ninguém, a verdade é essa. Né? E Jesus Cristo ensinou isso ao ter 12 com ele. Né? Na sua humanidade, ele falou, cara, 12 está aqui na minha mão. Eu conheço pelo nome, eu vou jantar junto, eu vou dormir junto, eu vou dar porrada quando precisar, eu vou passar a mão, vou colocar aqui no ombro quando precisar. Eu vou ter desses 12, 3 que são os mais chegados aqui, que às vezes eu vou pegar comigo para ter um tete a tete. E eu tenho feito isso desde que eu me tornei líder pela primeira vez. Um grupo menor, que eu estou bastante conectado, e eu empodero eles para que eles também sejam líderes de outros, e que sejam líderes de outros, e assim eu tenho tocado a minha liderança. Porque eu acho muito, muito importante essa questão do líder conhecer a sua equipe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do líder conhecer o seu liderado. E conhecer o quê? É conhecer o nome, é conhecer a família, é conhecer as necessidades. O que é o conhecer? Até onde também eu não quebro a questão da privacidade do colaborador. Tem líder que não quer conhecer o problema do colaborador, porque senão o colaborador vai pedir dinheiro emprestado, eu vou ficar amarrado porque depois eu não posso mandar esse cara embora. Tem as mais diversas desculpas. Eu tive a oportunidade de conhecer um empresário no auge dos seus 70 e tantos anos de vida, e ele ainda é o líder do seu grupo empresarial, é um grupo empresarial da cidade de Sorocaba, do ramo automobilístico, e eu acho que, se eu não me engano, não quero falar besteira, mas 74 ou 76 anos de idade. E esse senhor foi trazer, ele trouxe um pequeno workshop ali para um grupo também seleto ali dos de Sorocaba, das equipes do BNI. E uma das coisas que ele trouxe, Marcelo, foi exatamente esta que eu vou dizer agora. Ele identifica o ambiente das empresas dele pelo odor, pelo cheiro do ambiente. Quando ele entra no ambiente, ele percebe pelo cheiro, pelo odor, pelo perfume, ou pelo não perfume, né, pelo odor ali, se o ambiente está bom, se está ruim. Esse foi um dos exemplos mais próximos para mim desta questão de conhecer a fundo os seus liderados. Esse senhor, ele conhece a fundo os seus liderados a ponto de identificar o ambiente pelo cheiro. Incrível. E aquilo para mim ficou na minha cabeça e eu fiquei maturando aquilo por uns dias e eu disse, está aí o ponto. Eu preciso liderar a ponto de conhecer o cheiro do meu liderado. De conhecer, de ter tamanha intimidade, e óbvio, né, trazendo aqui o que você falou do meu pai, sim, realmente, meu pai tinha toda uma equipe. Abaixo dele tinha os supervisores, depois os encarregados, depois os líderes, enfim, era uma equipe muito grande. Talvez ele gerenciasse, sim, talvez ali um grupo de 10, 12 pessoas diretamente. E eu me lembro que eram essas pessoas mais próximas dele que frequentavam a nossa casa. Que iam à nossa casa num sábado, num domingo, assistir um jogo de futebol numa quarta-feira à noite. Ele fazia questão de tempos em tempos reunir essas pessoas para um jogo de futebol ali na quarta-feira à noite, preparava ali um petisco,
uma bebida para receber ali as pessoas. Mas o ponto que eu quero trazer, Marcelo, da intimidade, do conhecimento, eu preciso conhecer esse meu liderado direto, esse a quem eu exerço o zelo, eu preciso tratá-lo pelo nome. Tratar as pessoas pelo nome faz toda a diferença. Não é Zé, não é ô Zé, não. Sabe, eu acho que a gente tem, eu vou falar de obrigatoriedade, não gosto dessa palavra, mas esses que estão próximos... Oi? Um dever. É um dever. Chamar a pessoa pelo nome, ter essa oportunidade. Eu não quero ter a intimidade de trazer para dentro da minha casa, para não gerar nenhum tipo... Perfeito, nós não estamos falando disso. Isso já é característica, isso já é perfil. É outra coisa. No quesito liderança, eu preciso ter essa sensibilidade. Perceber a diferença no semblante, perceber a diferença numa resposta, perceber a diferença no sorriso. Eu preciso ter essa afinidade, eu preciso conhecer o meu liderado a esse ponto. Porque se eu não conhecer a esse ponto, eu não vou conseguir tratá-lo com zelo. Eu não vou conseguir tratar com o cuidado que ele merece. E aqui no livro, você complementando isso, você fala que o líder, ele obviamente ele é responsável pela escolha dos liderados. E ele, então, coloca as pessoas certas no lugar certo, né? E investe tempo nessas pessoas. Se ele anda junto, se ele está com as pessoas, se ele escolheu as pessoas, sabe quais são as aptidões de cada uma delas, não tem como ele não conhecer essas pessoas, né? Porque ele está passando parte do tempo dele. Hoje, eu, como líder de uma multinacional, eu até estava conversando com uma pessoa ontem. Eu, sem dúvida alguma, mais da metade do meu tempo hoje é dedicado à gestão de pessoas, a cuidar do meu time. Porque nós estamos isolados fisicamente, cada um, e alguns, inclusive, em outras cidades do Brasil. Eu tenho que estar próximo, mesmo que por videoconferência, por um telefone, marcar a presença, sentir pelos olhos. Eu não vou sentir o odor, né, como você falou, mas eu consigo ver nos olhos, no sorriso, se um colaborador meu está com algum problema, porque eu conheço os meus colaboradores, eu sei onde mora, com quem mora, qual situação estão passando ali. Eu e você estamos aqui no escritório, num conforto, mas tem gente na minha equipe que mora num apartamento pequeno, com 6 pessoas. Tem gente que mora no quarto e cozinha no fundo da casa da sogra. Tem gente que está fazendo home office, que maravilha, mas está com o notebook no colo, porque não tem um escritório, não tem uma mesa adequada para trabalhar. E o filhinho não está na creche, está em casa junto. Então tem que cozinhar, tem que cuidar da roupa, tem que cuidar da criança na escolinha, que agora é em casa online, tem que trabalhar ainda. Eu, como líder, tenho que saber de tudo isso para saber como liderar essas pessoas adequadamente, concorda? Demais. E olha só que legal, você trouxe assim, poxa, Everton, eu não consigo sentir o odor hoje, né? Eu não consigo sentir o cheiro. Eu não estou próximo, né? Eu não consigo ter o domínio sobre o ambiente. Você se tornou músico, né? Você conseguiu, mesmo que depois de 30 anos, você chegou a esse feito. E mesmo se não tivesse chegado a esse feito pessoalmente, você tem 2 pessoas, 3 pessoas com a sua esposa que respiram musicalidade. Então você consegue identificar até se uma nota está fora do acorde, está fora do ritmo, se a batida, enfim... né? Você sabe isso por conta da vivência, mas sendo músico você sabe melhor ainda. Por que eu estou dizendo isso, trazendo para a questão da música, e trazendo para a questão do cheiro, do perfume, do aroma, do odor? Você não consegue sentir o cheiro, mas você consegue ouvir o tom da voz. E eu tenho um cuidado tão grande, Marcelo, porque... Talvez hoje, no meio da tarde, quando você me trouxe aquele questionamento para que nós pudéssemos ter cuidado nessa nossa live, para que nós não levássemos muito para religiosidade, mas mantivéssemos a linha da humanidade de Jesus, eu percebo quanto diferente poderia ser se eu trouxesse o que eu disse escrito.
Porque eu te disse assim, Marcelo, fica tranquilo. Eu lembro, né? E foi nesse tom. Marcelão, fica tranquilo, cara. Porque olha só, o intuito do livro é a gente falar sobre a humanidade de Jesus. Então fica tranquilo, a gente não vai falar sobre Jesus Deus, mas vamos falar do Jesus homem. Percebe a diferença do que se isso estivesse simplesmente escrito? Então, cada vez mais a gente precisa ter esse cuidado com os nossos liderados. Ao invés de mandar uma mensagem escrita, ao invés de mandar um e-mail, faça uma chamada de vídeo. Ai, mas é tão chato. Seja chato. Seja chato. Nesse momento a gente precisa ser esse chato. Eu só quero aproveitar e mandar um beijo para Maria Ângela, tá? Maria Ângela tá participando conosco aqui. Tem muita gente aqui conosco. Eu queria até aproveitar essa vírgula aí que você colocou para agradecer a presença de todos que estão conosco aqui. É muita gente que vai entrando. Esse horário é o horário nobre das lives. As pessoas entram, saem, voltam. Essa live vai ficar gravada no Stories e depois vai para o IGTV aqui do Instagram. Então você vai ter disponível ela para assistir depois todo o conteúdo do capítulo 11 do livro Liderando Juntos, onde o Everton Fernandes escreveu sobre a liderança baseado no modelo de Jesus Cristo. Um líder zeloso que cuidava dos seus liderados. E a gente está chegando aqui quase nos minutos finais, Everton. E eu não quero que o Instagram nos derrube sem você falar de um tema que, para mim, assim, o capítulo está fantástico. Eu sou suspeito a falar, porque em breve você vai ouvir falar do nosso próximo projeto de coautoria, que tem tudo a ver com o seu capítulo. Mas você fala aqui que o líder zeloso ele nunca abandona o seu liderado. E traçando um paralelo aí com Jesus, a questão da ovelha perdida, né? Quantos líderes hoje se dão ao trabalho de tentar recuperar liderados, de entender que a pessoa talvez não esteja... O perfil dela não é o adequado para aquela posição. Ela foi colocada para fazer um trabalho que não tem aptidão. E depois a gente simplesmente rotula ela de uma pessoa que não presta, não serve, é incapacitado. Ou fui eu, como líder, que não tive a percepção de colocar as pessoas certas no lugar certo, né? Então, ter esse cuidado das pessoas que, nesse momento, em meio à pandemia, em meio ao isolamento social, estão em casa, mas tem muita gente que está preocupada, que está com ansiedade, está com insônia, está tendo diversos problemas psicológicos por conta do isolamento social. Você líder, você empresário, você está de olho nisso? Ou você acha que é cada um por si, cada um se vira, o cara já está em casa mesmo? Não. Cadê a sua ligação? Cadê a sua videoconferência? O olho no olho. Tamo junto, estou aqui contigo. Como é que eu posso te ajudar? Se você não pode ser agora um ombro amigo, seja um ouvido amigo. É por aí, Everton? Ô Marcelo, se a gente se organizar no tempo, né, e se a gente tiver essa média aí de 10 a 15 liderados, né, de 10 a 15 liderados para cuidar diretamente, se a gente fizer um exercício de falar com um de manhã e um à tarde por 5 minutos, a gente vai estar investindo 10 minutos do nosso dia e na semana toda a gente vai conseguir atender a cada um deles. Existe uma situação que eu luto muito contra ela, que é ensinar as pessoas não criarem expectativa sobre as situações e sobre as pessoas. O que nós precisamos criar e desenvolver é a esperança, né? E eu vejo que isso tem muito a ver com a questão de não abandonar o seu liderado. Não deixar aquele liderado para trás, esquecido, né? Por quê? Nós estamos falando de perfil, nós estamos falando de momento, nós estamos falando de demanda, E assim, eu, enquanto líder, eu também posso errar. Voltando até um pouquinho lá atrás, né? Da pergunta que você fez anteriormente. Eu, enquanto líder, eu preciso ter a humildade de entender que eu posso ter escolhido errado. Jesus, em meio aos 12, ele não escolheu um errado? Não tinha uma laranjinha podre lá? Precisou corrigir no meio do caminho. Deixa eu te falar, ô Judão. Não é pra você estar aqui com a gente não, cara. Eu preciso que você saia fora da turma. Eu vou te dar um pãozinho aqui, bebido no molho. Isso vai mostrar que é você que tem que estar fora, cara. Não é para você estar aqui. Então, eu posso fazer escolhas erradas. Só que, ao mesmo tempo, eu percebendo que aquela pessoa ela é importante para mim,
ela é importante para o projeto, ela é importante para o desenvolvimento, para o resultado. Eu preciso fazer como Jesus fez de novo com Pedro, porque a pesca milagrosa, ela já tinha acontecido antes da ressurreição de Jesus. E de novo Pedro, depois da morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, está lá Pedro de novo, joga a rede para um lado, joga a rede para o outro. Mas Jesus tinha no coração que o cabeça daquela turma era Pedro. E quem continuaria liderando, quem tinha o perfil, quem tinha sido escolhido, era Pedro. E foi necessário que Jesus fosse atrás dele de novo. Onde é que está aquele cabeçudo? Onde é que está aquele teimoso? Porque eu disse para ele cuidar dos meus meninos aqui, eu disse para ele cuidar das minhas coisas, e ele está lá pescando de novo. Infeliz, estou eu tendo que ir lá de novo. Aí chega lá, ele com toda vergonha, quem está lá na praia é o mestre de novo. É Jesus que está lá na praia de novo. Sim, sou eu? Porque eu não disse que eu queria que você fosse pescador de homem? Ah, você não entendeu? Então deixa eu dizer de novo para você, Pedro. Pedro, eu quero você pescador de homem e não pescador de peixe. Você não entendeu ainda? Everton. Apruma. A gente está chegando no final. A gente está chegando no final aqui. E eu quero te dar os últimos 2 minutos para você agradecer e despedir. E só pegando um gancho para falar disso que você falou, líder, empresário, quem você está preparando para ser o seu sucessor? Qual vai ser o seu legado? Quem serão os líderes que estão sendo formados por você? Foi isso que Jesus fez na sua liderança também. Cuidando dos seus, zelando pelos seus e preparando para que eles tivessem uma missão muito maior quando ele já não estivesse ali. Eu queria agradecer a sua participação aqui conosco, Everton, a sua participação no livro Liderando Juntos. Eu quero que você deixe os seus contatos, as suas últimas considerações. Em 1 minuto e meio, o Instagram deve estar nos derrubando aí, eu não quero te cortar. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco essa noite. Muito obrigado a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que Ele me deu de conhecer você. Um ato total, 100% de providência, uma conexão que veio pelo Paulo Lauleta. Então, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor me deu de conhecer o Marcelo e tê-lo como irmão. Agradecer pela oportunidade de estar no projeto, agradecer pelas pessoas que participaram, alguns que eu vi aqui, Luan Bronzatti, a Mariângela, o Léo lá de Divinópolis, que participaram conosco. Dizer da alegria de poder falar de Jesus para os empresários. Então, assim, meu irmão, você me acha onde você quiser, no Facebook, no Instagram, é Everton Fernandes, no lugar do V é W. Então, digitou aí, Everton Fernandes, no lugar do V é W. Ao Mauro conosco aí também, um abraço, Mauro, Deus abençoe você. Enfim, eu quero deixar um convite para você. Se você quer aprender como tratar o seu legado, para que o seu legado não fique para trás, para que a tua sucessão seja uma boa sucessão, não perca a live de semana que vem. A live de semana que vem é com o Fabrício Rocha, aqui da cidade de Sorocaba, e ele vai falar sobre a sucessão dentro de uma empresa, a liderança, o quanto é importante trabalhar a liderança no processo de sucessão de uma empresa. Então não perca a próxima live da próxima quarta-feira, às 18h59, aqui no Instagram do Marcelo Simonato. Eu conto com a tua presença mais uma vez. Um beijo no coração de todos. Obrigado, meu irmão. Obrigado, parabéns pelo conteúdo maravilhoso. Tenho certeza que alcançamos muitas pessoas aqui com essa mensagem, que vão pensar 2 vezes sobre Jesus Cristo, não só como Filho de Deus, como Salvador, mas como um líder inspirador, um líder que zela, que cuida dos seus